A Ucrânia intensificou sua ofensiva militar com tanques das Forças Armadas, avançando diretamente contra as posições controladas pelo Kremlin, em uma manobra que visa enfraquecer ainda mais o controle russo nas áreas ocupadas. Esse movimento, apesar de arriscado, reflete a crescente confiança e agressividade das forças ucranianas, que agora estão determinadas a pressionar Moscou e explorar qualquer fraqueza nas defesas russas. À medida que o conflito se intensifica, o avanço dos tanques ucranianos coloca o Kremlin em alerta máximo, trazendo novas implicações para o desenrolar do conflito e para o equilíbrio de poder na região. Com o início da ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kursk, em 6 de agosto, surgiram intensos debates sobre as implicações dessa ação para o curso da guerra entre Rússia e Ucrânia. Alguns analistas afirmam que essa ofensiva altera significativamente o panorama do conflito, expondo a vulnerabilidade de Vladimir Putin e proporcionando à Ucrânia uma posição mais forte em potenciais negociações. Esses especialistas sugerem que a Ucrânia demonstrou sua capacidade de avançar em vez de apenas se defender, colocando mais opções à mesa de negociação. Por outro lado, há preocupações de que manter o controle sobre a região de Kursk possa custar caro às Forças Armadas da Ucrânia, que enfrentariam o risco de maiores baixas ao tentar consolidar suas posições. O debate se intensifica à medida que especialistas militares ocidentais avaliam o sucesso inicial da operação, mas também alertam sobre os riscos futuros para as forças ucranianas. Rob Lee e Michael Kaufman, dois renomados analistas militares ocidentais, publicaram uma análise detalhada sobre a ofensiva ucraniana, elogiando a operação pela sua eficácia inicial, mas ressaltando que os riscos para a Ucrânia ainda são consideráveis. A análise se concentra na incerteza quanto à capacidade de Kiev de transformar esse sucesso tático em ganhos estratégicos de longo prazo, especialmente considerando que a Rússia ainda não desviou forças significativas de outras frentes. Segundo Kaufman e Lee, as tropas ucranianas que participaram da ofensiva em Kursk incluem algumas das unidades mais experientes e bem treinadas da Ucrânia, como as Forças de Operações Especiais e as unidades aerotransportadas. No entanto, a redistribuição desses recursos pode ter consequências em outras áreas do gigantesco fronte de batalha, criando vulnerabilidades nas defesas ucranianas, especialmente no Donetsk e em Kharkiv. O comando militar ucraniano esperava que essa incursão desviasse as forças russas das linhas de frente no leste da Ucrânia, mas, de acordo com o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrski, o contrário ocorreu. A Rússia redobrou seus esforços, posicionando suas unidades mais capazes no fronte de Pokrovsk e na região de Donetsk. Do ponto de vista político, a Ucrânia parece estar apostando na possibilidade de manter o controle da região de Kursk por tempo suficiente para utilizá-la como uma vantagem em eventuais negociações com Moscou. Entretanto, essa estratégia também traz riscos, especialmente com a chegada do inverno, quando a manutenção de territórios pode sobrecarregar ainda mais as forças ucranianas. Apesar dos desafios, Kiev acredita que o sucesso inicial dessa ofensiva pode reverter a percepção de que a guerra caminha para um desfecho negativo e liberar mais assistência militar e recursos por parte do Ocidente. A operação em Kursk também impactou o moral das tropas ucranianas e serviu para retomar a iniciativa em uma das frentes de batalha. O ataque foi um golpe significativo à reputação de Moscou, mostrando que a Rússia não estava adequadamente preparada para uma operação ofensiva ao longo da fronteira. 3 meses após o início da ofensiva, a Ucrânia continua a manter suas posições e a avançar, colocando pressão sobre o Kremlin. No entanto, especialistas como Michael Kaufman alertam que o sucesso dessa ofensiva pode ser difícil de sustentar a longo prazo. Embora a operação em Kursk tenha trazido ganhos táticos iniciais, as forças ucranianas ainda enfrentam desafios significativos em termos de suprimentos, equipamento e pessoal. Além disso,
manter posições avançadas no território russo pode enfraquecer outras partes da extensa linha de frente ucraniana, especialmente à medida que a Rússia continua sua ofensiva em outras regiões, como Donetsk e Kharkiv. Em suma, a ofensiva em Kursk representa um ponto de virada, mas os próximos meses serão cruciais para determinar se a Ucrânia pode converter esses ganhos em vitórias estratégicas duradouras ou se os custos dessa operação se mostrarão insustentáveis à medida que o conflito avança. Contudo, especialistas alertam que a Ucrânia deve considerar os riscos de prolongar essa ofensiva, já que manter o controle da região pode sobrecarregar suas forças em outras frentes. A Rússia, por sua vez, está rapidamente construindo fortificações defensivas e preparando um contra-ataque, o que pode alterar novamente o equilíbrio das forças. O recente avanço das forças ucranianas na região de Kursk, embora inicialmente bem-sucedido, trouxe uma série de novos desafios para Kiev. O ataque forçou a Rússia a redirecionar apoio aéreo e reforços de outros frontes, especialmente de Kharkiv, mas a atividade ofensiva russa não diminuiu significativamente. As forças russas têm continuado seus avanços em áreas-chave como Toretsk e o estratégico centro de transporte de Pokrovsk, o que pressiona ainda mais as defesas ucranianas na região de Donetsk. Pokrovsk é um ponto vital para a manutenção das defesas ucranianas em Donetsk. E mesmo que a Rússia não consiga capturar rapidamente a cidade, os intensos bombardeios de artilharia forçaram a evacuação de civis e paralisaram o uso de importantes vias ferroviárias no local. Essa situação fragiliza ainda mais as defesas ucranianas, que já enfrentam dificuldades para manter reservas suficientes para reagir a um possível avanço russo em outros frontes. A Ucrânia enfrenta uma decisão difícil: manter as áreas já conquistadas em Kursk ou investir ainda mais recursos escassos nessa operação. O avanço ucraniano também tem o potencial de mudar a postura ocidental em relação ao fornecimento de armas de longo alcance, o que poderia impulsionar as capacidades de Kiev. No entanto, os riscos são consideráveis. Se a Ucrânia não conseguir sustentar suas conquistas em Kursk, poderá acabar perdendo territórios no leste e fragilizando sua posição para futuras negociações. Essa ofensiva, embora estratégica, expõe a Ucrânia ao risco de esticar suas forças além do limite, especialmente se considerar a necessidade de defender linhas de frente em outras regiões. No longo prazo, o equilíbrio entre as perdas e ganhos dessa operação será crucial para o desenrolar do conflito. Os militares ucranianos têm enfrentado dificuldades na coordenação de suas forças, o que pode ser agravado pela crescente pressão em múltiplas frentes. A falta de reservas suficientes e a necessidade de racionar munições estão limitando as opções táticas de Kiev. Ao mesmo tempo, a Rússia continua a reforçar suas posições, concentrando-se em manter o controle sobre cidades estrategicamente importantes como Pokrovsk e expandindo sua presença na região de Donetsk. Além disso, o aumento das operações ucranianas com o uso de drones e ataques de longo alcance vem pressionando a infraestrutura militar russa, mas também está elevando os custos da guerra para ambos os lados. Com o inverno se aproximando, a Ucrânia precisa decidir se manterá suas posições em Kursk ou se redistribuirá suas forças para fortalecer outras áreas críticas. A continuidade da guerra dependerá de como ambos os lados equilibram esses riscos e oportunidades. O conflito em Kursk pode se transformar em mais uma batalha prolongada e custosa, à medida que Kiev busca novas maneiras de manter a iniciativa enquanto lida com os desafios de sustentação de suas forças. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.